Obrigada, Michel, professor Michel. Então, boa tarde a todos, a todas e a todes. Espero que estejam bem. Eu gostaria de me apresentar. Eu sou a professora Marilene Zazula Beatriz. Eu faço parte da TecSol, que é uma incubadora de economia solidária da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no campus Curitiba. Também faço parte da diretoria da BPS há 6 anos. Nos últimos 3 anos na diretoria. E antes eu fazia parte da comissão científica, sem contar que frequento o COMPES desde a sua primeira versão. Eu também fui uma das organizadoras do e-book do terceiro COMPES, em conjunto com os meus queridos colegas Luciana e Joanes. Aproveito para deixar os meus agradecimentos a essas duas pessoas maravilhosas. Foi muito bom trabalhar com vocês, ambos de uma generosidade ímpar, sem contar com o companheirismo, a solidariedade e o amor com que construímos este livro. Foi muito além de um livro, com certeza. Só gratidão a vocês. Eu não vou permanecer na diretoria da BPS para o próximo período, mas estarei com certeza participando dos eventos e contribuindo, pois vi que não é nada fácil fazer um evento dessa magnitude, contando somente com verbas próprias da associação. O apoio que tivemos foi o da incubadora da USP e os espaços cedidos pela USP para a realização do quarto COMPS. O meu agradecimento nas pessoas do Reinaldo Pacheco da Costa e Bia Rocha. Aproveito para agradecer à atual diretoria, à professora Isabela e ao professor André, o convite de participar dela e que aprendi muito nesses anos com vocês. Por fim, justifico a minha ausência presencial por estar em licença para tratamento de saúde. Quando começamos a organizar este evento em 2023, nem imaginava que não poderia estar presente. De qualquer forma, consegui acompanhar nos bastidores e de forma online. Bom, dando prosseguimento ao que realmente viemos fazer aqui, e já de antemão agradeço em nome da diretoria da BPS ao querido professor Michel Lovy, por ter aceitado o convite para essa conferência de encerramento do quarto COMPES. Gostaria de apresentá-lo. O professor Michel Lovy é filósofo e sociólogo franco-brasileiro. Ele foi professor e diretor de pesquisa do Centro Nacional de Pesquisa Científica em Paris, coautor com Joel Colville do Manifesto Ecossocialista Internacional, 2001. Seus escritos foram traduzidos para mais de 30 idiomas. Trata-se de um intelectual orgânico com profundos conhecimentos sobre o marxismo e o cristianismo da libertação. E hoje, no mundo, o principal especialista em ecossocialismo e foi um aprendiz do nosso grande amigo, professor Paul Singer. E para hoje, sua fala é intitulada Transição Ecológica e Ecossocialismo Democrático. Seja bem-vindo, professor. Lhe passo a palavra agora, então. Então, agradeço muito o convite dos colegas universitários e discípulos do Paulo Singer, assim que eu chamava ele. Então, eu gostaria de começar com uma pequena homenagem ao Paulo Singer, né? Que, para mim, o encontro com Paulo Singer foi decisivo para o meu percurso intelectual, político, ético, etc. Né? Quer dizer, eu conheci o Paulo quando eu tinha 17 anos, coisa do século passado, 1955, há muitos anos. Né? E através dele eu conheci, quer dizer, ele me introduziu as ideias fundamentais do socialismo democrático. Agora, precisa ficar muito claro que, para o Paulo, o socialismo democrático não era a social-democracia, era outra coisa. Né? Era um socialismo revolucionário, né? Anticapitalista, mas profundamente democrático, que acreditava no valor universal da democracia, das liberdades democráticas. Né? E a figura que Paulo Singer encarnava, esse projeto, essa perspectiva, esse horizonte utópico socialista democrático, era Rosa Luxemburgo. Então, graças ao Paulo Singer, eu
descobri, né, os escritos de Rosa Luxemburgo. Alguns ele me deu para ler, outros me recomendou, eu consegui encontrar. E pronto, quer dizer, isso para mim foi decisivo, né? A partir desse momento, eu virei um marxista tendência Rosa Luxemburgo, né? Isso realmente foi um ponto de partida que marcou, como dizia, o meu percurso. Então, tenho uma imensa dívida com o meu querido amigo Paulo Singer, né? Ele realmente me ajudou a encontrar um caminho na vida, né? Me ajudou a encontrar um ideal pelo qual vale a pena lutar. Ele me ajudou a encontrar uma maneira de pensar radical, crítica, mas aberta, sem sectarismo, sem intolerância. É um estilo de pensar, de fazer política, de se relacionar, de discutir, que era próprio dele, né? E que me marcou, né? Eu acho que, para dizer a verdade, eu aprendi mais com o Paulo do que com os meus 4 anos na Universidade de São Paulo, né? Me formei em Ciências Sociais. Claro, aprendi muita coisa também na USP, né? Mas acho que, para a minha formação, o que foi mesmo decisivo foi esse encontro com o Paulo Seixas. E, bom, eu sei que depois ele passou a fazer várias outras coisas, que ele foi grande promotor da economia solidária, foi uma contribuição muito importante dele. Mas, enfim, eu queria voltar a esse momento que, para mim, foi decisivo, né? Esse encontro que eu tive com ele na minha juventude, que me colocou na trilha, digamos, que eu ainda hoje procuro seguir, né? Bem, então, eu gostaria de começar com essa pequena homenagem ao Paulo Singer, com o qual, não é? Eu sempre mantive contato, né? Mesmo vivendo na França, sobretudo a partir de 1980, quando, com a anistia, eu passei a vir ao Brasil regularmente, né? E nunca deixava, cada vez que eu vinha ao Brasil com a minha esposa, né, Helene, nunca deixava de visitar o Paulo Singer, de ouvir o que ele tinha a dizer, né, ouvir a palavra de um sábio, né? Porque ele era realmente um sábio, não apenas um grande economista, um grande pensador da economia solidária, ele era profundamente um sábio, né? Então, eu nunca deixava de visitar o Paulo quando vinha ao Brasil e escutar o que ele tinha a dizer. Bem, então, vamos um pouco ao tema que eu vou tratar brevemente com vocês, né? Bem, transição ecológica. Mas por que transição ecológica? Então, nós precisamos começar um pouco antes, com a crise ecológica. Nós estamos totalmente já imersos num processo de crise ecológica que tem múltiplas facetas, né? Perda da biodiversidade, perturbação do ciclo do mar, etc. Mas o elemento mais preocupante da crise ecológica é a mudança climática, né? Mudança climática, que é uma ameaça sem precedente, né, na história humana à vida, não é? A vida de várias espécies do planeta, inclusive a nossa, né? Que o processo de aquecimento global, se permitir que continue, que se desenvolva, né? Ninguém sabe onde ele vai parar, né? Ninguém sabe a partir de que temperatura a vida humana ainda será possível nesse planeta, né? E nós sabemos que não existe planeta B, né? Tem um idiota multibilionário americano chamado Elon Musk que disse que se a coisa ficar apertada aqui no planeta Terra, ele vai se mandar para o planeta Marte, né? Está construindo um grande foguete para ir para o planeta Marte, né? Com seus amigos. Então, desejo a ele uma boa viagem ao planeta Marte e que fique por lá, né? Mas, obviamente, não é essa a solução, né? Nós precisamos salvar esse planeta, né? Precisamos salvar os equilíbrios ecológicos nesse planeta, precisamos salvar a vida nesse planeta e a própria humanidade, né? Essa tarefa gigantesca, né? Tarefa gigantesca que incumbe a nossa geração, né? Sobretudo os jovens, né? Eu já estou no caminho da partida. Os jovens estão na mão deles, né?
de salvar a vida, né, dessa catástrofe imensa que seria um, um processo de mudança climática já descontrolado, né, que já não poderia ser, digamos, controlado, não poderia ser limitado, porque a partir de um certo momento se desenvolvem processos de feedback, não sei como dizer em português, né? Processos cíclicos, não é? No qual uma coisa vai desencadeando a outra de uma forma circular e já ninguém consegue parar a coisa, né? Vou dar um exemplo só. Todos vocês conhecem os incêndios de floresta. Os incêndios de floresta são uma imensa catástrofe ecológica e do clima. Por quê? Bom, além de ser um desastre, né, para as espécies animais que vivem na floresta, para o povo, para os povos que vivem na floresta, etc., né? Mas também é um imenso desastre ecológico, porque os incêndios de floresta, os grandes incêndios de floresta, enviam, quer dizer, a floresta, ela absorve o gás carbônico da atmosfera, gás carbônico cuja acumulação na atmosfera provoca o tal efeito de serra que provoca o aquecimento, né, a mudança climática. Então, o gás carbônico é absorvido pelas florestas. Quando você queima uma floresta grande, né, ela deixa de absorver o gás carbônico. Então, isso vai, digamos, acumulando mais e mais, né? E, por outro lado, né, a fumaça, né, que o incêndio desencadeia, é gás carbônico que vai lá para cima, né? Que vai lá para cima. Indo lá para cima, agrava o aquecimento, né? Então, quanto mais incêndio de floresta, mais gás carbônico vai lá para cima, menos gás carbônico é absorvido, isso agrava o calor, e o calor agrava a sequia e provoca mais incêndios, né? Além dos incêndios criminosos, né? Obviamente, né? Esses também são gravíssimos, né? Mas, enfim, há esse ciclo, né? O incêndio acaba gerando maior aquecimento e o maior aquecimento acaba gerando mais incêndio. Como esse, há muitos outros processos, né? Muito perigosos. Então, precisamos intervir, né? Por uma ação política, social, ecológica, né? Coletiva, para parar esse processo de catástrofe ecológica e mudança climática. Isso que nós chamamos de transição ecológica, que é um processo, não é algo que se faz de um dia para outro, é um processo histórico que vai levar anos. Não é? Bom, eu esqueci de dizer uma coisa muito importante. Quem é responsável por essa catástrofe ecológica, a mudança climática? Bom, o responsável é o sistema econômico atual. Né? Todo mundo sabe disso. Quer dizer, as manifestações ecológicas no mundo inteiro têm uma palavra de ordem. Mudemos o sistema, não o clima. Né? E o sistema qual é? É o sistema capitalista. Né? Nós sabemos isso. O sistema que predomina, sem dúvida nenhuma, no mundo inteiro é o sistema capitalista. E através do produtivismo e do consumismo, né, ele e da queima das energias fósseis, o carvão, o petróleo e o gás, que são responsáveis também pelas emissões de gases, né, do CO2, etc. Bom, tudo isso, né, nos mostra claramente que o sistema capitalista, que não conhece limites, que não pode existir sem produtivismo, sem e consumismo, né? Mais e mais mercadorias cada vez menos úteis, né? Bom, ele é o responsável por esse problema ecológico. Isso todo mundo sabe, né? E um texto muito importante em que isso está colocado é a encíclica Laudato Si do Papa Francisco. Né? O Papa Francisco diz claramente, né, quem é responsável pela injustiça social, pela pobreza e pela crise ecológica e a mudança climática é o atual sistema econômico perverso, baseado unicamente na maximização do lucro. Só não usa a palavra capitalismo. Obviamente, isso que você vai dar. Então, o problema não é a boa ou má vontade desse ou aquele empresário. O problema não é
a boa ou má vontade desse ou aquele governo, né? O problema é sistêmico. O atual sistema econômico, social, político, cultural, que é o sistema capitalista, ele é o responsável por essa ameaça, por esse problema, por esse processo de mudança climática que já começou, que a gente está vendo os efeitos, as incêndios, as sequias, as inundações, e o aumento, né, digamos, o aumento da temperatura que vai se sentindo cada vez mais. Bem, então precisamos tomar o caminho de uma transição ecológica. Precisamos tomar o caminho de transição ecológica. Isso exige medidas enérgicas, né? Não basta mudar uma coisinha por aqui, uma coisinha por lá, melhorar um pouco a produtividade. Não, precisamos de mudanças profundas, né? No sistema econômico, social, político, cultural também, porque precisamos romper com a cultura da mercadoria, precisamos romper com a cultura do consumismo, né? Com a ideia que você só existe se você acumula mais e mais mercadorias, se você é dono de um automóvel, senão você não existe, né? Então, também exige uma mudança cultural profunda. Então, algumas das medidas que permitem de começar esse processo de transição ecológica, esse processo de ruptura com o produtivismo e o consumismo, né? Algumas dessas medidas são, por exemplo, né, suprimir completamente a publicidade. Né? Por quê? Publicidade é importantíssima. Em primeiro lugar, porque ela consome uma quantidade enorme de matéria-prima, florestas inteiras são cortadas para dar o papel para a publicidade. Consome uma quantidade enorme de eletricidade, né? Os anúncios, né, com luzes e tal de publicidade. E essa eletricidade, como é que ela é produzida? Com petróleo, carvão, emissões de gases, não é? etc. Então, precisamos reduzir o consumo de eletricidade. E a publicidade, e o pior de tudo, é uma, digamos, uma bateria constante, né, sobre as pessoas, sobre os indivíduos da sociedade capitalista, da manhã até a noite, né, do berço até o túmulo, na rua, na casa, na caixa postal, na televisão, na rádio, no cinema. Publicidade, publicidade, publicidade. E o que diz a publicidade? Compre a mercadoria. Compre essa mercadoria. Compre aquela. Se você não compra a mercadoria, você não existe. Tá? Então, esse consumismo, né, que é a condição para o produtivismo, né, é produzido artificialmente pela publicidade. Se desaparecer pela publicidade, você não vai ter mais essa compulsão, né, de consumir, de comprar mercadorias. Né? Claro, isso não vai se dar de um dia para outro, mas é um processo. E você, acabando com a publicidade, você dá um passo importante. E isso é difícil, obviamente, porque os interesses da publicidade são enormes. São bilhões de dólares investidos na publicidade. Toda uma indústria imensa, né? Totalmente inútil, não serve para absolutamente nada, né? Para convencer você a comprar o sabão X em vez do sabão Y, é totalmente inútil. Né? Uma mão de obra que poderia ser utilizada para coisas muito mais úteis. Né? Bem, então precisamos acabar com a publicidade. E não é possível. Por exemplo, há alguns anos atrás, um prefeito de São Paulo, que nem era de esquerda, decidiu acabar com a publicidade no espaço público. Simplesmente. Né? Decretou, baixou, pronto. E vivemos muito bem em São Paulo sem a publicidade. Né? Bom, então, precisamos. Isso é uma primeira medida, né, que não é das mais difíceis, há outras que são mais complicadas. Bom, outro problema no Brasil, então, um problema muito complicado, é quebrar o monopólio, o poder do agronegócio sobre a produção agrícola. Né? Quer dizer, o agronegócio que produz essencialmente para o mercado internacional, não produz para o povo brasileiro consumir, produz gado e soja para vender no mercado internacional. Né? Então, e é uma agricultura totalmente baseada em inseticidas que destroem
a natureza, envenenam a terra, os rios, matam todos os insetos, né? Matam as abelhas. É um desastre ecológico, né? E cada vez mais baseado na destruição das florestas tropicais, na destruição da Amazônia, do Pantanal, enfim, vai por aí afora, né? Então, precisamos quebrar o monopólio do agronegócio sobre a agricultura. A agricultura deve ser privilegiada, precisamos privilegiar, através do orçamento do Estado, né? Privilegiar a agricultura familiar, a agricultura coletiva e, sobretudo, a agricultura orgânica, né? Que respeita critérios ecológicos. Vou voltar sobre essa questão daqui a um instante, né? Então, essa luta contra o poder cada vez mais agressivo, inclusive politicamente, sabemos que isso é uma base do bolsonarismo, né, o agronegócio. Então, quebrar esse monopólio é uma tarefa difícil, mas muito importante. Em primeiro lugar, para salvar a Amazônia, né? Porque esse pessoal está pondo fogo na Amazônia, né? Para eles, a solução mais simples para expandir a soja e o gado é botar o fogo na floresta, né? Vocês estão sabendo isso melhor do que eu. Bem, outro exemplo, né, é a questão do transporte. Boa parte todas as grandes cidades do país, do Brasil, mas não só, do mundo, né, são organizadas em função do carro privado. Mas um país como o Brasil, o carro privado é uma minoria da população. A maioria da população tem que pegar transporte público, que é péssimo e caro, né? Está na mão de máfias privadas. Então, precisamos transformar o transporte público num serviço público, né? Da municipalidade, das municipalidades, né? E um serviço público gratuito, né? Passe livre, não há razão nenhuma para o transporte público não ser gratuito, né? Deve ser subvencionado, né, com um imposto sobre os automóveis, sobre os aviões, etc, etc. Então, isso é um passo importante, né? Houve luta já importante no Brasil sobre essa questão do passe livre, mas isso é importante também do ponto de vista ecológico, porque os caminhões, os automóveis privados, os jatos privados, enfim, tudo isso são emissões de gases, emissões de CO2, né, gás carbônico, que contribuem para o aquecimento global, né, para a mudança climática. Então, essa reivindicação também é parte do processo de transição ecológica. Agora, em última análise, a transição ecológica exige a gente superar as energias fósseis, substituir as energias fósseis por energias renováveis. A eólica do vento, a hidráulica da água, a solar, etc, etc. Bem, o petróleo, então, é um problema, é um grande problema. Agora, claro, num país como o Brasil, que depende tanto do petróleo para a sua economia, não dá para você suprimir o petróleo de um dia para outro, né? Agora, o que se poderia fazer é o que foi feito no Equador, né, há alguns anos atrás, com o Rafael Correa. Depois ele mudou de ideia. Era o chamado Plano Parque Yasuni. O Equador declarou que numa região do país chamada Yasuni, que era uma região da Amazônia, né, da floresta amazônica, onde viviam indígenas, eles não iam explorar o petróleo, iam deixar o petróleo debaixo do solo, mas iam exigir dos países ricos que indenizassem o Equador pela metade do valor desse petróleo. Então, o Equador contribuiria para reduzir as emissões de gases, portanto, a mudança climática, deixando milhões de toneladas de petróleo debaixo do solo. Mas, em troca dessa contribuição importante para parar a mudança climática, ele pedia uma ajuda dos países ricos. Bom, finalmente os países ricos acabaram dando muito pouco, ele desistiu do programa, etc. Mas foi uma ótima proposta. Foi encampado pelo movimento sindical, camponês, indígena, etc. Isso também se poderia fazer no Brasil, por exemplo. O governo brasileiro poderia decidir que o petróleo da foz da Amazonas, né, que é muito perigoso para a floresta, para o mar, e
para a humanidade, porque esse petróleo, se for queimado, é um desastre para o clima, né? Então, o Brasil poderia dizer, bom, vamos deixar esse petróleo lá debaixo da água, mas queremos que os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália, a Europa, etc., nos indenizem pela metade do valor desse petróleo. Por exemplo, né? Seria uma maneira de começar a sair da dependência em relação ao petróleo. Bem, nesse processo de transição ecológica, eu acho que a economia solidária tem um papel muito importante, né? Teria um papel muito importante. Só para dar dois exemplos, né? O MST promovendo as cooperativas de agricultura orgânica, né? Biológica, que respeita a natureza, está contribuindo para a transição ecológica. É uma forma de economia solidária, né? Muito importante, né? Por exemplo, o arroz orgânico produzido no Brasil é essencialmente produzido pelo MST, né? Então, é uma contribuição importante para essa transição ecológica. O MST, através de suas cooperativas de agricultura orgânica, está dando uma contribuição muito significativa para iniciar um processo de transição ecológica no Brasil. Mas é claro que não é suficiente, né? Precisamos, para que isso possa se desenvolver muito mais, precisamos quebrar, como eu dizia, esse monopólio do agronegócio capitalista. Bem, outro exemplo, vocês conhecem, todos vocês conhecem, são as cooperativas de reciclagem, né? Reciclagem do lixo, do material usado, né? Que eles juntam, né? Catam, depois vai ser usado, vai ser reciclado, né? Pela indústria, etc., vai ser reaproveitado. Então, isso é uma maneira de contribuir também para reduzir o desgaste ecológico. Porque se esse material, esse plástico, tudo isso for acabar no oceano, como acontece muitíssimas vezes, é uma catástrofe ecológica. Quer dizer, tem tanto plástico hoje em dia no oceano que já existe, e isso vai circulando dentro do oceano, já existe numa região do Oceano Pacífico um continente de plástico. Digamos, é uma região onde foi se acumulando plástico e que é do tamanho do continente, é do tamanho da Austrália, ou mais até, né? Enfim, e esse plástico, como você sabe, não pode ser destruído, né? Ele dura séculos, né? Milênios no mar, né? Então, uma cooperativa de pessoal que cata o plástico, por exemplo, leva ele para ser reciclado, está dando uma contribuição muito importante também para a transição ecológica, né? E como esses, muitos exemplos, né? Mas, além da economia solidária, nós precisamos também de movimentos sociais, precisamos de lutas, movimentos sociais como o MST, né? Mas, outro exemplo importante é o movimento sem teto, né? O movimento sem teto também é um movimento social importante, né? Que promove uma forma de economia solidária na construção, né? Das habitações coletivas, etc., etc., né? E que tem também uma dimensão ecológica no tipo de habitação que eles constroem, etc. Mas precisamos de movimentos sociais e de luta, né? Por exemplo, o movimento Passe Livre, que eu já mencionei, é muito importante, né? Essa luta pelo transporte público gratuito, né? Que é uma luta social e ecológica ao mesmo tempo. O movimento como Passe Livre foi muito importante e espero que vai poder ser também no futuro, né? Então, nós precisamos de economia solidária, precisamos de movimentos sociais, precisamos de lutas, né? Lutas camponesas pela conquista da terra, né? Enfrentando o latifúndio, lutas pelo transporte público gratuito, pela habitação, etc., né? Bom, tudo isso é parte do processo de transição ecológica. Esse processo não vai se dar simplesmente em discussões no Congresso, né? Ele vai se houver
mobilização social, se houver educação popular, se houver auto-organização por baixo, se houver conscientização e se houver luta. Hein? Isso é muito importante. Então, eu acho que se nós queremos pensar sobre uma transição ecológica, né, é fundamental incorporar essa dimensão da conscientização, da auto-organização e da luta. Bem, agora, eu gostaria de dizer duas palavrinhas sobre o ecossocialismo, né? Porque eu acho que qualquer processo, quer dizer, seja a transição ecológica ou qualquer processo de desenvolvimento da economia solidária, etc., sempre tem um horizonte utópico, né? Um horizonte ou revolucionário, se quiser, um horizonte revolucionário. Isto é, um objetivo que você quer alcançar, que você sabe que vai levar tempo, que não vai ser em 2 dias ou 2 meses, né? Que vai exigir todo um processo de luta e de transformação, mas é um horizonte que te dá uma perspectiva, né? Uma perspectiva social, política, ética, que vai inspirar também uma certa estratégia em vista desse objetivo. E eu acho que o objetivo que corresponde melhor ao século, aos problemas, aos dilemas do século XXI, é um ecossocialismo democrático. Isto é, eu acho que o socialismo democrático, né, aquele que eu aprendi com Paulo Sérgio, e aquele que inspirou os escritos de Rosa Luxemburgo, né, continua sendo atual, mas ele tem que enfrentar um novo desafio, que não era da época da Rosa Luxemburgo, que é o desafio da crise ambiental e o desafio da mudança climática. Esse é um problema novo, é um problema de nossa época, é um problema do século XXI. E você não pode pensar o socialismo no século XXI sem pensar a questão ecológica. Quer dizer, esse socialismo não pode ser um socialismo produtivista, como foi o socialismo no século passado, tanto o soviético como o social-democrático. Dois eram totalmente produtivistas, né? Então, precisa ser um socialismo que pensa em termos socioecológicos, né? Que pensa em reorganizar profundamente a produção e o consumo em função não do mercado, né? Mas em função das verdadeiras necessidades da população. Essas necessidades nós sabemos quais são. É comer, beber, se vestir e ter uma casa, né? E acrescentamos, né, eletricidade, saneamento básico, né, água corrente, etc. Essas são as necessidades básicas. Além de educação, né, saúde, cultura, etc. Essas são as necessidades básicas. E, é, e, além disso, outras necessidades que a própria população pode definir, né, democraticamente, né? Agora, existem necessidades artificiais, né? E existem produtos que são reservados a uma ínfima minoria, né? Os jatos privados, é, os automóveis de luxo, os iates privados, etc. Tudo isso é produção de luxo inútil, nós não precisamos disso, né? Então, precisamos produzir para as verdadeiras necessidades da grande maioria da população, né? Isso implica uma reorganização profunda, né, da economia, da sociedade. Então, o ecossocialismo é isso, quer dizer que a economia tem que ser retirada dessa minoria predatória, essa oligarquia parasitária que domina a economia hoje em dia, né? Seja a agricultura, os bancos, as empresas, tudo, né? A educação, tudo é controlado por interesses privados, né? E cujo único objetivo é o lucro, como disse o Papa Francisco, é só a maximização do lucro, né? Então, precisamos tirar os principais meios de produção e de distribuição das mãos dessas oligarquias vorazes, né? Perversas. E precisamos que
a produção e o consumo sejam decididos democraticamente pela própria população. Depois de uma discussão, etc., se chega democraticamente a decisões que, em seguida, serão levadas em prática pelos dirigentes políticos, etc. Bem, isso é o projeto do ecossocialismo, né? Quer dizer, é um socialismo ecológico. A economia, a produção, o consumo tem que ser reorganizado em função das verdadeiras necessidades sociais e do respeito dos equilíbrios ecológicos, e, em particular, do clima, né? Esses são os critérios, né? E não o lucro, né? E a expansão do mercado, e o produtivismo, né? Então, isso é o projeto ecossocialista. E, portanto, é o projeto de um socialismo que tem que ser profundamente democrático, porque quem vai decidir quais são as prioridades do investimento, do consumo, né? O que é necessário, o que não é o partido, o birô político, a comissão do plano ou o mercado, né? É a própria população que vai decidir isso, né? As grandes linhas, não os detalhes, né? As grandes linhas do investimento, da produção e do consumo vão ser decididas democraticamente pela própria população. Então, o ecossocialismo é um socialismo profundamente democrático, né? E que tem um projeto de uma nova civilização, né? Quer dizer, é uma profunda ruptura com a civilização capitalista industrial moderna, né? É um projeto de uma nova civilização baseada em valores de solidariedade, de igualdade, de liberdade, de respeito pela Mãe Terra, né? Esses são os valores, né? Rompendo com a lógica do capitalismo, né? A lógica da maximização do lucro, rompendo com o fetichismo da mercadoria, rompendo com a idolatria de Mamon, para falar como o Papa Francisco, né? Bem, então, esse projeto de uma nova civilização socialista e ecológica é um horizonte utópico, não é algo que vai acontecer amanhã, né? Mas é algo que começamos a construir aqui e agora, né? Começamos a construir o ecossocialismo do futuro aqui e agora, porque senão ele nunca vai acontecer. Aqui e agora, na transição ecológica. Aqui e agora, com a economia solidária. Aqui e agora, com as lutas sociais, né? E ecológicas, e as lutas socioecológicas cada vez mais se combinam, né? Quer dizer, é só assim que vamos poder avançar em direção a esse horizonte, sabendo que não há nenhuma garantia, não é? Quer dizer, o ecossocialismo não tem uma vitória garantida pelas leis da história ou da economia, não existe isso, né? Quer dizer, o ecossocialismo para nós é uma aposta no sentido em que definia a aposta o grande pensador cristão, Blaise Pascal, né? Quer dizer, o Pascal dizia sobre a fé religiosa, a crença na existência de Deus, né? Dizia, olha, não podemos demonstrar cientificamente, né? Isso é bobagem. Só podemos apostar na existência de Deus. E, em função dessa aposta, nós organizamos nossa vida segundo essa aposta, né? Então, e você tem que apostar, diz Pascal, ou aposta que Deus existe ou que Deus não existe. E da mesma maneira, ou você aposta que o ecossocialismo é possível, e aí você age, né? Luta, pensa, né? Em função desse objetivo, ou você não está nessa aposta, então você não está participando desse processo, né? Mas não há nenhuma garantia, né? Não há nenhuma garantia. Então, o que há é o compromisso, né? E a vontade de agir de todos, né? De todos. Pronto, é isso, é isso. Um recadinho que eu queria dar para vocês. Muito obrigado. Nós que agradecemos, professor Michel, pelo seu tempo dedicado aqui para a gente, também levando em consideração que está, pelo fuso horário, está umas 5 horas mais para frente, né? Então, eu imagino que esteja bem tarde aí para o senhor.
mas a gente se coloca muito agradecido pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de falar sobre esse assunto para a gente. E tem uma questão que me chamou muita atenção, professor, que na Carta de Princípios da Economia Solidária, tem um dos princípios que é colocado fortemente a questão da relação com a natureza, né? O cuidado com a natureza, dentro da Carta de Princípios de 2003. Só que, ouvindo o senhor e lendo o seu material, a gente tem quase um passo a passo do que seria esse cuidado com a natureza, né? É uma maneira bem estrutural, bem ampla, né? Que é a questão do cuidado com a natureza, a transição, mas aqui a gente vê a complexidade da situação, né? E a dificuldade que muitas vezes a gente tem até do próprio entendimento disso, né? Ter clareza sobre essas coisas. Coisas que a gente, há 20 anos atrás, pelo menos quando eu comecei a trabalhar com economia solidária, a gente não tinha. Falava um pouco de natureza aqui, as situações específicas que apareciam, né? Mas agora elas estão escancaradas cada vez mais, e depois da pandemia, mais ainda, né, professora? E é no mundo inteiro. Então, é um desafio mesmo, né? Eu imaginava que ia demorar talvez uns 2 a 3 séculos aí para a economia solidária se colocar. Eu acho que vai um pouquinho mais, né? Talvez. Mas a gente está plantando, né, professor? Talvez uma terra fértil, ainda pequena, perto da dimensão que tudo isso pega, né, na nossa sociedade como um todo, né? Na humanidade, né? Mas isso aí vai demorar um tempinho, né, professor? Então, acho que a gente está semeando e não vamos ver, talvez, né? Talvez algumas sementinhas só. Mas muito agradecida pela sua fala. Nós vamos fazer um encerramento agora, professor. A gente coloca o senhor bem à vontade de permanecer ou não, devido ao horário aí do fuso horário, né, professor? E a gente vai fazer um encerramento ali no auditório. Vou chamar agora o professor André, a professora Isabela, a Luciana, para fazer encerramento. Eu vou ficar um pouco mais aqui, se o senhor quiser ficar também, a gente agradece. Tá bom? Bom, Muito obrigado, professor Michel Levy. Muito obrigado, Marilene, né, pela apresentação. Ao professor Michel Levy, nós sabemos, como a Marilene ressaltou, a diferença do fuso horário, o esforço, mas estamos encerrando esse nosso quarto COMPS, rumo ao quinto. Já estamos pensando no quinto, com chave de ouro, com essa conferência realmente brilhante, necessária, nesse momento da humanidade, da necessidade da construção tanto do socialismo democrático, fraterno, quanto da transição ecológica, que tem a economia solidária como eixo, como frente de luta bastante importante. Nós agradecemos profundamente por essa contribuição valiosíssima. Agradecemos a Marilene por todos esses anos que esteve conosco na diretoria, tá certo? E aqui, já convidando para o próximo COMPS, que vai acontecer em São Carlos, na UFSCar novamente, em 2027, eu vou pedir para que nosso anfitrião, professor Reinaldo, venha para cá, professora Isabela, Abel, a nossa Abel, que foi presidente da BPS até agora, para fazer as considerações, não é? De encerramento, e a gente quer também, daqui a pouco, fazer aquela foto que a gente sempre faz, né? Com todas as pessoas que contribuíram, que colaboraram na construção desse nosso evento, que foi autogestionário, construído com recursos próprios da BPS. Né? Mas com recursos próprios, nossos recursos, as contribuições dos associados, associadas e as inscrições que nós conseguimos fazer esse evento. E estamos muito felizes, né, por termos conseguido, com a contribuição, né, dos estudantes da UFABC, através da professora Neuza, o Fernando, o Super Fernando, né, que deu uma contribuição valiosíssima em todo esse processo, a equipe aí da transmissão também, a equipe da alimentação, né, os trabalhadores da hora, os palestrantes, os coordenadores de GTs que estão aí, enfim. Acho que a gente conseguiu
cumprir essa tarefa e demos, acho que, um passo importante, né, nessa compreensão, na desmistificação do socialismo. O socialismo que a gente entende é esse que o professor Michel Lévy enfatizou, socialismo democrático, um ecossocialismo democrático que respeita a natureza, a diversidade, não é? E valoriza o ser humano acima de tudo, tá certo? As relações fraternas entre as pessoas. Vou passar aqui, então, para quem vai falar primeiro aqui, Abel. Bom, pessoal, eu quero primeiramente agradecer a vocês, né, por estarem aqui conosco até agora, né, nesse momento final do Congresso, e agradecer mais uma vez ao Reinaldo, ao Bernardo e a toda a equipe aí da ITCP por terem, e da USP, né, como um todo, da Poli, a Bia da ITCP, mas o pessoal da Poli, que eu agradeci na mesa de abertura, por terem nos acolhido prontamente. Eu sei que eu estou sendo repetitiva, que eu já falei isso, né, na abertura, mas é importante a gente reconhecer muito. Muito obrigado. Vou falar aqui para o Reinaldo, que está do meu lado, mas é o Reinaldo, eu estou colocando o Reinaldo, mas em nome de toda a equipe aí de vocês. Muito obrigada mesmo. Certamente foram dias de muito aprofundamento, né, de muita reflexão, e isso nos fortalece muito, né, nos fortalece. É claro que estamos todas e todos muito cansadas e cansados nesse momento, mas são esses encontros, esses momentos que nos fortalecem, que nos alimentam, né, para que a gente aí continue tendo força para lutar coletivamente sempre, porque é isso, coletivamente nós somos sempre mais fortes. Muito obrigada. Enfatizar também o agradecimento a Joanes, Luciana, integrantes da diretoria, contribuíram, né, com esse processo todo, e também integrantes dos demais conselhos, né? Conselho Científico, Fiscal, Conselho de Ética, pessoas que a Maria Lúcia está aqui, enfim, pessoas que, inclusive, tiveram já que se deslocar, e nós pudemos aqui relembrar pessoas que partiram, não é? Nosso Diego, a nossa Ronise, sem falar também nosso Ademar Bertucci, nossa Silvia Lezer e o nosso professor Paulo Singer, tão querido, que continua nos inspirando a todos, né? Muito obrigado. Professor Reinaldo. Obrigado. Queria só falar uma coisa. Esse congresso não era para ser feito aqui, ele foi realocado, né? E nessa realocação a gente teve que buscar, né, na minha escola, que é a Escola Politécnica, buscar vários lugares. Isso trouxe uma coisa muito interessante, que veio o pessoal de pesquisadores em economia solidária numa escola de engenharia tradicional. Então teve um derramamento, né, imagina os professores que passaram aí, alunos vendo socialismo democrático. É inacreditável, quer dizer, nunca tinham visto os temas. Vai nos GTs, eram 12, 13 temas, né? Economia feminista, agroecologia. Então, há um derramamento, mas tem que haver também um derramamento ao contrário, porque se a economia solidária não se organizar, não usar as técnicas, as metodologias de gestão, a gente sabe que também fica comprometido, porque o que falta é essa organização também, nossa. E é uma organização que muito vem das ciências, né, que não são ciências, são ciências de gestão, ciências chamadas ciências sociais aplicadas, né, contabilidade, administração. Então esse derramamento tem que também voltar ao contrário. Queria muito agradecer. A Escola Politécnica, vocês viram que nós fomos na civil, na mecânica, aqui ao prédio de administração, fomos na produção, teve uma feira maravilhosa,
pequena, mas eles ficaram muito felizes, venderam bastante, feira de mulheres e gente da economia solidária que vibraram com isso. Então, isso abre muita coisa para nós na própria universidade. Queria muito agradecer todo mundo que participou, a produção lá em cima, o serviço de eventos, a nossa ITCP, o café foi uma cooperativa também ligada à saúde mental e economia solidária, muito lindo, né, o tratamento. Então foram 4, 5 dias, a gente cansou, mas saiu, como sempre esses encontros a gente sai crescido, sabe? O encontro de economia solidária a gente dá um up. Então obrigado para todos aí e até o próximo. Obrigado, viu, Reinaldo? Laércio, vem para cá, desce aqui para a foto aqui. Obrigado, Reinaldo. Eu também queria aparecer na foto. Vai sair na foto aí, Marilene. Eu estou na telinha, não? Você tá. Ah, então tá bom. Laércio, põe a Marilene aí, meu. Laércio, por favor, põe a Marilene na tela. Por favor, por favor. Isso, agora você fixa a Marilene. Isso. Não, tem que fixar a Marilene. Peraí. Aí. Show, show. Foto. Fica falando, hein? Marilene, fala um pouquinho para você aparecer na tela. Ai, tá bom, então. Isso! Tá, eu tenho que ficar... Você tem que ficar falando. Sério? Querem que eu cante para vocês? Oi. Oi. Me avise quando eu tirar a foto. Oi. Oi. Oi, gente. Eu tenho que ficar falando até quando? Posso parar? Posso parar agora de falar? Eu estou vendo a Manu, a Maria Rita. Boa viagem para vocês, bom retorno para o Paraná.